Boa tarde. Eu sou António Barbosa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nós gostaríamos de saber, na sua opinião, qual é a sua opinião acerca do estado da arquitetura nacional no mundo? O estado da arquitetura no aspecto técnico, no aspecto político. Fica a saber, cara. Imagina que queira saber qual é a opinião que eu, como arquiteto, tenho do ponto de vista do trabalho, da quantidade de trabalho, da oportunidade de entrada no mercado de trabalho de jovens, arquitetos. Exatamente. Penso que essa é a questão. Sim. Eu sou arquiteto há 22 anos, formei-me num contexto totalmente diferente do contexto que vivemos hoje em dia, atualmente. Curiosamente, quando eu me formei, a arquitetura não tinha a notoriedade que tem hoje. Os arquitetos não tinham a importância nem eram tão considerados como são hoje, mas curiosamente havia mais trabalho para o arquiteto, que é um pouco uma ironia, não é? Por um lado, não tínhamos a importância que se dá hoje a um arquiteto. Até houve uma altura que eram quase umas primadonnas, assistiram, provavelmente lembram-se dos arquitetos. Agora está na moda são os cozinheiros, não é? Os chefes, mas já antes os arquitetos eram também uma esfera. Foi o tempo dos arquitetos, das primadonnas. E nessa altura, efetivamente, havia muito trabalho para a arquitetura, obviamente que estava muito intimamente ligado ao crescimento que o nosso país teve nas últimas 3 décadas, a questão dos fundos europeus, uma necessidade de aproximar a economia portuguesa da União Europeia. Hoje vivemos uma recessão europeia e mundial e Portugal não escapa a essa conjuntura. E obviamente que os arquitetos estão a sofrer por esse facto e estão a sofrer duplamente, porque se houve sector que estava inflacionado e sobreaquecido era o da construção. Diz-se hoje que existem mais de 500 mil casas do que o necessário. Portanto, isto preocupa-nos muito a todos, não é? E mesmo começando a notar alguns sinais de retoma, e nós no nosso escritório, nomeadamente ao nível dos particulares, começamos a perceber que começa a existir novamente alguma procura do ponto de vista dos privados. Todos temos a consciência e todos falamos que nunca mais será como foi no passado recente. E, portanto, não vejo com muito otimismo o futuro do mercado de trabalho para os arquitetos em Portugal, até porque se formaram muitos arquitetos. E só para vos dizer, eu sou membro da Ordem número 5115, já ultrapassamos os 22 mil, portanto, em poucos anos quadriplicamos o número de arquitetos, o número de cursos em diversas universidades e faculdades, e, portanto, acho que há aqui um certo desajustamento entre a oferta de mercado dos arquitetos, portanto, há demasiados arquitetos para a quantidade de trabalho. Relativamente ao futuro, e eu sou otimista por natureza, acho que os arquitetos têm de fazer aquilo que fizeram a maior parte das empresas nos outros setores de atividade, que é ir para o exterior, é procurarem trabalho fora, porque felizmente ainda há muitas zonas do mundo em que existe uma necessidade de construir as infraestruturas, a habitação, os equipamentos, e portanto continua a haver um mercado grande para o arquiteto. Obviamente que não é tão fácil como estar ao pé de casa. Estávamos há bocado a falar ao almoço que a questão da internacionalização é um processo doloroso, demorado e com custos muito grandes, portanto ao nível pessoal, porque temos de estar longe das nossas famílias, do nosso mundo cotidiano,
e também do ponto de vista financeiro obriga a grandes investimentos. Então, nos próximos 10 anos não haver, vamos dizer entre 5 a 10, não haver uma grande alteração, uma alteração significante no panorama nacional, ou seja, o percurso continuará a ser o mesmo. O mundo... Pelo menos para o arquiteto, para o jovem arquiteto que sai o mundo hoje em dia, o mundo atualmente muda muito rapidamente. Ainda na nossa sociedade portuguesa temos vindo a ter notícias recentes, não, menos recentes, que as coisas mudam e temos surpresas muitas vezes de determinadas situações. E, portanto, hoje em dia o mundo é muito variável. Aquela estabilidade que nós vivíamos quando eu era criança, quando vocês eram miúdos, não existe hoje em dia. E, portanto, dizer que é 10 anos, não sei se é 10 anos. Eu posso-vos dizer uma coisa interessante. Em Espanha, neste momento, o mundo da construção, o mundo das transações imobiliárias já está super aquecido. Já, dizem pessoas entendidas nessa matéria, que lidam com fundos, que já estão a fazer mais transações do que faziam antes da crise. Portanto, isto é curioso. Isto de um dia para o outro, ou de repente, pode mudar completamente, porque nós também sabemos que as crises financeiras ou económicas têm muito de psicológico. E basta as pessoas começarem a inverter e depois vão todos atrás. E, portanto, não sei se a 10 anos será possível alguém prever de uma forma séria o que é que se vai passar. Obviamente que há uma constatação física, é que temos mais casas do que as que são necessárias, e temos equipamentos e temos infraestruturas, mas o homem tem sempre capacidade inventiva para inventar novas necessidades, e eu acredito que o mundo da construção e a arquitetura em Portugal vai continuar a ter grande preponderância na economia. A arquitetura e a engenharia e o mundo da construção civil tem um know-how extraordinário, pelo facto de andar recentemente a trabalhar noutros destinos europeus e não europeus. Cada vez tenho uma consciência mais efetiva daquilo que se produz em Portugal, o rigor da construção, da qualidade e da seriedade é enorme. Exato. Para si e para o gabinete também, que representa, quais são os principais desafios e dificuldades ao investir lá fora de Portugal e nacional? O primeiro grande desafio tem a ver com as questões culturais. Mesmo quando vamos para um país europeu, ainda há bocado também ao almoço estávamos a falar com uma amiga da Eslovénia que nos dizia que notava grandes diferenças culturais entre estar em Portugal ou na Eslovénia. Desde logo a questão do rigor, não é? Eles diziam que respondiam um e-mail em 2 dias e nós se calhar às vezes deixamos passar 15 dias e não respondemos. Portanto, existe imediatamente essa questão cultural, e fazer uma adaptação, uma nova cultura leva tempo a sermos absorvidos e sermos recebidos por quem está nesses países, que nos olha necessariamente com desconfiança, porque vivemos num país pequeno, um país periférico, conotado por vezes com situações menos positivas, e portanto nós temos esse grande handicap, não é? Apesar de, como eu disse, a arquitetura, a engenharia ter tido recentemente prémios internacionais, mundiais, temos 2 Pritzkers em Portugal e temos uma grande notoriedade, mas apesar de tudo estamos integrados num contexto menos favorável e, portanto, os arquitetos, quando vão para fora, têm sempre a dificuldade de ter atrás de si um pequeno país, não é? E, portanto, isso é um grande handicap. Para além dessa questão do contexto, existe a dificuldade de estabelecer, criar um escritório, de criar contactos,
de perceber a legislação. Portanto, há um trabalho muito grande para fazer e há países, para além de tudo isto, são super protecionistas. Por exemplo, eu tenho uma grande paixão, uma grande atração pelo Brasil. Já temos andado a namorar o Brasil várias vezes. Ainda recentemente estive no Brasil a presidir um júri de um concurso nacional. Tenho lá um conjunto grande de amigos e alguns conhecimentos, mas não é fácil entrar no Brasil, porque precisamente existem países em que existe um grande protecionismo e, portanto, um protecionismo para os técnicos nacionais e, portanto, muitas vezes para os técnicos portugueses irem para outros destinos, mesmo tendo provas dadas, mesmo sendo comprovadamente mais eficazes e sendo melhores tecnicamente, nem sempre é fácil entrar também desse ponto de vista. Portanto, sei que abriu agora escritório, agora não, já há um tempo no Qatar. Quero falar um bocadinho dos projetos que têm desenvolvido por lá. No Qatar, a obra mais emblemática. No Qatar, à semelhança do que fazemos em Portugal, nós fazemos todo tipo de obra, isto é, nós já em Portugal trabalhamos em todos os setores, desde a educação, à habitação, aos escritórios, à saúde, planos de pormenor, portanto, ao urbanismo. Nós temos trabalho em todas essas áreas, porque tivemos uma formação que penso que é a formação mais adequada, que é de dar ao arquiteto uma formação generalista, isto é, nós não somos aquele arquiteto que está especializado em desenhar escritórios ou que está especializado em fazer habitação social. Não, nós tivemos uma formação mais ampla, mais global e, portanto, permite-nos estar de uma forma bastante à vontade para desenvolver qualquer tipo de programa. E no Qatar nós somos com a mesma filosofia de trabalho, com a mesma forma de pensar e, portanto, como temos diferentes tipos de clientes, uns mais institucionais, outros menos institucionais, temos programas desde uma moradia unifamiliar, um edifício em altura com uma volumetria relativamente grande, hotéis, espaços ligados a questões de desporto, porque o Qatar é um país que privilegia muito as questões de desporto e, portanto, um bocado à semelhança, nós tentamos replicar aquilo que fazíamos bem, que é em Portugal, no Qatar. Qual é o projeto mais emblemático que temos? É sempre difícil eleger um projeto. Mesmo nós, aqui no nosso escritório em Portugal, ao fim de 20 anos, seguramente temos alguma dificuldade em estar a escolher um projeto em detrimento de outros, mesmo que possam existir alguns que têm mais notoriedade. Isto porquê? Porque nós, de uma forma geral, fazemos os projetos todos com o mesmo empenhamento, com a mesma dedicação e com o mesmo carinho. E, portanto, até às vezes existem projetos de pequena dimensão, sem grande visibilidade. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de um pequeno projeto que fiz, que foi para adaptar um celeiro numa terra que se chama Malta, a norte do Porto, na zona de Vila do Conde, que me deu imenso prazer. E estamos a falar de uma pequeníssima obra, desconhecida, não tem notoriedade nenhuma, não tem visibilidade nenhuma, mas deu muito prazer. Deu muito prazer porque, pelas características do projeto, porque se tratava de uma moradia unifamiliar, porque se criaram ali uma série de relações e de complicidade até com o construtor, que permitiu um tipo de trabalho final que, por vezes, trabalhos de grande dimensão e com mais visibilidade não permitem. Obviamente que, se falamos de uma Vodafone e noutros projetos, o Palácio da Justiça de Gouveia, as piscinas municipais da povoação, os Açores, são obras com muito mais dimensão, com muito mais visibilidade, e as pessoas muitas vezes associam os arquitetos a essas obras mais emblemáticas. Mas eu diria que, de uma forma geral, e no Qatar é igual. Obviamente que há projetos que nós temos mais
nos sentimos mais motivados mas, de uma forma geral, são todos importantes. Sim, todos importantes. Aqui, portanto, de momento, obras em curso em Portugal. Nós em Portugal temos, apesar da conjuntura, felizmente continuamos a ter trabalho. Obviamente não temos a quantidade de trabalho que tínhamos no passado, mas temos uma quantidade de trabalho que nos permite estar de uma forma com estabilidade e com alguma sustentabilidade. O que é que nós estamos neste momento a fazer? Temos algumas obras particulares, moradias, edifícios de habitação. Estamos a fazer uma série de obras para o Ministério da Justiça de requalificação de Palácios da Justiça no norte de Portugal e na Madeira. Temos alguns edifícios, alguns equipamentos na área social. Estamos a desenvolver também estudos ao nível de planeamento para 2 ou 3 câmaras. Portanto, apesar de tudo, continuamos com trabalho. Não temos aquela pressão que tínhamos no passado dos clientes estarem a ligar e estarem sistematicamente a pedir o trabalho para o dia da manhã. Hoje trabalha-se com menos stress, mas felizmente continuamos a ter a nossa base com muita estabilidade. Estivemos a falar agora tanto da construção em Portugal e abordamos o Qatar, e que haviam aqui uns projetos tanto da África, e falar um bocadinho de... Todos os países são diferentes. Trabalhar em Angola tem uma realidade, trabalhar em Moçambique tem outra realidade, trabalhar no Qatar, no Brasil, na Bélgica ou em França, são alguns destinos em que nós temos projetos, são mercados distintos. Distintos, desde logo, porque as culturas são distintas. Às vezes alguma proximidade da língua. Sim, temos essa questão da língua. Obviamente que os destinos preferenciais das empresas portuguesas são os de língua portuguesa. Não tenhamos dúvida quanto a isso, até porque é uma questão, essa questão da língua é uma questão cultural, sentimental, portanto, há próprias relações, é mais fácil, em princípio, chegar a Angola e Moçambique e encontrar pessoas conhecidas, diretamente ou indiretamente, e, portanto, apesar de tudo, à partida será mais fácil entrar nos países de língua portuguesa. Quando dizia-se qual é a diferença entre trabalhar em Angola ou Moçambique, por exemplo, relativamente ao Qatar, são culturas totalmente diferentes, portanto, o Qatar não tem nada a ver com a nossa realidade, é como entrar num outro universo, não é? Desde a questão religiosa, toda a tradição islâmica é totalmente diferente da nossa e, portanto, aí temos de fazer uma adaptação e temos de fazer uma reformulação de tudo aquilo que nós sabemos, desde as metodologias de trabalho, por exemplo, no mercado do Qatar, eles gostam muito de ver imagens, normalmente querem sempre que se apresentem 2 ou 3 propostas para a mesma situação, que para nós é muito estranho, porque normalmente quando eu apresento um estudo, estou a fazer aquilo que eu acho que é o melhor. Portanto, depois fazer o lado B e C, pode ser só para encher o olho ao cliente, mas é uma necessidade que eles têm sempre. Não estão habituados a este rigor que nós temos do projeto, portanto, para eles uma imagem como esta já é um meio projeto, não é? Desde que gostem, eles pensam que assim já pode ir para a obra para executar, porque também não têm esta nossa cultura e tradição esta forma de trabalhar. Agora, o cliente, já que aborda aqui a questão do cliente do Qatar, o cliente de Angola ou de Moçambique, qual é que acha que é o mais exigente a nível de quer de projeto ou projeto, processo e produto final? Relativamente à nossa realidade, nenhum é exigente. Isto é, não é exigente de acordo com os nossos parâmetros. Isto é, não percebem normalmente ou não percebem exatamente aquilo que nós estamos a propor. Isto é, nós aqui em Portugal temos muitos clientes
mostramos uma planta, mostramos um alçado, mostramos um corte e as pessoas, ainda com alguma dificuldade, conseguem interpretar minimamente os desenhos. Eu tenho a nítida noção, muitas vezes estou no Qatar a explicar os projetos e quando acaba uma apresentação eles voltam e fazem, mas olha, afinal, como é que era o pormenor da porta? Eu já tinha passado por aí. Portanto, eles efetivamente não perceberam como é que funciona. Como é que no primeiro piso, o que é que está a funcionar? É uma loja ou é... Portanto, e são coisas muitas vezes básicas, isto é. Esses países, de uma forma geral, estão, eu diria quase que nós estávamos aqui, se calhar, 30, 40 anos. Eu sei que isto muitas vezes não é politicamente correto estar a dizer isto, mas é essa a sensação que eu tenho. É que nós, felizmente, fruto da entrada na União Europeia, fruto de uma série de situações que ocorreram com o nosso país nos últimos 30 anos, nós temos uma evolução enorme. Isto é, nós tínhamos uma taxa de analfabetismo muito grande, hoje temos uma taxa de analfabetismo muito reduzida. E eu diria que esses países, do ponto de vista macro, ainda são muito analfabetos. Podem não ser analfabetos no sentido de não saber ler e escrever, mas do ponto de vista do conhecimento que nós temos da arquitetura, da qualidade do espaço público, da necessidade de ter infraestruturas, tudo isso ainda está anos-luz da nossa realidade. E, portanto, muitas vezes as pessoas confundem esses países ou porque são emergentes, ou porque têm petróleo, ou por isto, que são o fim do mundo. O fim do mundo no sentido de que estão muito evoluídos. Não, necessariamente podem ter essa riqueza recente e, portanto, essa riqueza recente não permite que um país como um todo, como uma instituição, quer dizer, rapidamente atinja níveis de qualidade, de sofisticação que nós temos na Europa. E, portanto, estamos sempre a falar da Europa e dos outros países. E, portanto, há uma diferença grande. Sempre. Então, a imagem tridimensional acaba por ser um elemento, não é? Sim, na venda é fundamental porque é a forma deles entenderem o projeto, é a forma deles poderem de alguma forma participar no projeto. Porque se nós tivéssemos reuniões em que tínhamos apenas desenhos técnicos, como eu tive muitas aqui em Portugal, mesmo com clientes finais, até porque esta questão dos computadores e destas imagens virtuais com muito bom aspecto e muito realistas, por exemplo esta, são relativamente recentes e, portanto, eu fiz, e os arquitetos que estão para trás de nós fizeram obras belíssimas, conseguiram seguramente reunir com os clientes e explicar estes projetos sem estas imagens e, portanto, porque havia já clientes com essa capacidade. Lá, realmente, é muito difícil, por vezes, falar com as pessoas baseado apenas nos desenhos, naquilo que nós percebemos claramente, e não só nos desenhos. Muitas vezes estamos a querer explicar como é que funciona uma luz indireta, como é que funciona uma certa espacialidade que as pessoas têm muita dificuldade em perceber se não tivermos estas imagens. Sempre o objeto, a imagem que fala pelo projeto. Sim, sim. Ainda recorrem muito a maquetes lá? Sempre a maquetes. Sempre a maquetes. Sempre. Para nós, desenhar, fazer uma maquete para mim é desenhar. E, portanto, eu não consigo fazer arquitetura sem desenhar. E uma maquete, no fundo, é um desenho tridimensional, onde nós testamos as soluções. E, portanto, sem maquetes para mim não há arquitetura. Ou muito dificilmente seria possível fazer arquitetura. Para concluir, o que é que acha que é o fator-chave para esta camada jovem, para estes arquitetos que querem internacionalizar, terem sucesso lá fora? A arquitetura não é diferente das outras atividades económicas. Eu penso que o fator-chave para ter sucesso, não só lá fora, mas em Portugal, mas neste caso, falando na internacionalização, é ter persistência. Isto é, ninguém pensa que chega com uma mala a qualquer país, pousa a mala e já está com um negócio pujante. E quem pensar assim, necessariamente vai falhar em Angola, Moçambique, no Qatar
em todo lado, Qualquer lado. porque não é assim que se consegue ter projetos e não é assim que se consegue conquistar o mercado. É preciso estar com seriedade, é preciso ter uma noção muito concreta do mercado para onde vamos, com quem vamos falar, com que agentes vamos interagir, como é que nos vamos mover, mas principalmente ter persistência, isto é, estar disposto a cair muitas vezes, mas a levantar-se sempre. Porque essa é que é a grande diferença entre os que têm sucesso e os que não têm sucesso. Os que têm sucesso são aqueles que caíram tantas ou mais vezes os que não tiveram sucesso, mas levantaram-se sempre e tiveram sempre a capacidade de, muitas vezes, ter de quase de começar de novo. Quem não tem essa capacidade não vai ter sucesso. Porque trabalhar fora do nosso país tem uma dificuldade acrescida e, portanto, quem vai para lá tem de ter uma capacidade acrescida de resistir, de ter persistência, de ser determinado, porque não basta ser bom tecnicamente, é preciso ser muito determinado, muito persistente. E esse que é o fator-chave, porque quem se consegue implementar não destina e estiver com persistência, a prazo tem sempre sucesso. Obviamente, quando eu digo ter persistência e não desistir, implica também seguramente estar lá. Isto é, ninguém pensa que vai fazer projetos em Angola ou Moçambique, ou seja onde for, se não tiver uma base. Isto é, se eu receber aqui um senhor que vem vender um determinado serviço ou produto, mas vem cá e está aqui há hoje, e depois passa o mês todo no Brasil, depois vem cá passado um mês ou dois, tem de se criar condições para haver uma relação de continuidade, de proximidade, e portanto isso só com um local, com um escritório, neste caso nestes países, e portanto também queria dizer o seguinte, para aqueles que se querem internacionalizar, têm essa ambição legítima de ir procurar trabalho noutros destinos, devem identificar um ou dois destinos. Porque há pessoas que pensam que vão abarcar os destinos todos e depois não abarcam nenhum. Isto é preferível identificar um destino e apostar seriamente nesse destino. Se calhar, quem, em vez de estar aqui um mês em Portugal, pode estar 15 dias lá e 15 dias cá, por exemplo, estou a dizer, e ter uma presença efetiva nesse local, do que estar, hoje estou no Brasil, amanhã estou na Guiné-Bissau, depois estou no Catar, depois estou em Angola, quer dizer, não está lá de nenhum. E as pessoas necessitam dessa presença para haver também confiança. E uma aceitação melhor da parte. E, portanto, eu acho que esses são os fatores-chave para o sucesso. Identificar a persistência. Sim. Como fator de realização. Pronto. Queria agradecer imenso ter aceito o nosso convite. Estamos a caminhar das chaves para os seus projetos. Muito obrigado. Prazer foi meu. Muito obrigado.